Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos fazer as correções das atividades relacionadas à função quadrática. Vamos iniciar a correção com a atividade da página 264. Peguem o material de vocês para acompanhar a correção. Nessa primeira questão, pede para determinar as coordenadas x e y do vértice da parábola que representa cada uma das seguintes funções. Então, nesse caso, você vai encontrar o y-vértice e o x-vértice. O x-vértice, nós já vimos que tem uma fórmula, para você substituir e calcular a coordenada do x-vértice. Qual é a fórmula do x-vértice? Você vai pegar menos b dividido por 2 vezes a. E o y-vértice, depois que você encontrar o valor de x, você vai substituir na função. Então, vamos resolver aqui cada uma delas. Então, vamos aqui para a letra A. Então, no caso aqui da letra A, você tem B igual a 6. Então, você já vai substituir aqui na fórmula. X vértice vai ser igual. É menos B, então, como meu B é 6 positivo, você faz o joguinho do sinal. Mais com menos, dá menos. Então, vai ficar aqui menos 6, dividido por 2 vezes o valor de A, que nesse caso aqui é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos menos 6 dividido por 2. Então, x-vértice vai ser igual a menos 3. Então, para encontrar agora o y-vértice, basta você substituir na função x ao quadrado mais 6x mais 8. Então, y-vértice vai ser igual. O valor de x que nós encontramos, menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 3, mais 8. Então, y-vértice vai ser igual. Menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Mais 6 vezes menos 3 vai dar mais com menos, dá menos. 6 vezes 3, 18. Então, vamos resolver. Nós temos aqui 9 menos 18. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, nós temos aqui menos 9. Mais 8. Então, y-vértice vai ser igual a menos 1. Então, já encontramos aqui x-vértice e y-vértice. Nós temos aqui x-vértice menos 3 e y-vértice menos 1. Pronto, então todas as demais funções vocês irão resolver dessa forma. Calcula o x-vértice pela fórmula, menos b dividido por 2 vezes a, e para encontrar o y-vértice, você substitui o valor de x encontrado na função, tá certo? Então, vocês irão fazer o mesmo processo para as demais alternativas. Então, aqui no caso da letra B, você vai encontrar como vértice 1 e menos 9. Na letra C, você vai encontrar 4 e 1. Então, aqui na letra C, você tem 4 e 1. Na letra D, você vai encontrar 3 quartos e 9 quartos. Na letra E, você vai encontrar menos 3 e 2. Na letra F, 0 e 36. Na letra G, 7 meios e 9 quartos. Na letra H, 5 e menos 1. Na letra I, 1 e menos 3. E na letra J, menos 1 quarto e 1 quarto. Então, todos esses valores nós encontramos. O x-vértice, você vai substituir na fórmula. E o y-vértice, você substitui na função, tá certo? Nessa segunda questão,
Uma loja fez uma campanha publicitária para vender seus produtos. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150, conforme o gráfico. Depois de quantos dias, x vértice, após encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo? Então, nessa letra A, olha, já pede para você calcular o x vértice. Nós já vimos que a fórmula do x vértice é menos b dividido por 2 vezes a. E de acordo com a função fornecida, nós sabemos que o valor de A é quem acompanha x ao quadrado. Então, nesse caso, o valor de A é igual a menos 2. E o valor de B, que é quem acompanha o x, vai ser igual a 20. Então, fazendo aqui a substituição, você tem x vértice vai ser igual menos b. Como seu 20 é positivo, vai ficar mais com menos, que dá menos, então fica menos 20, dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 2. Então, x vértice vai ser igual a menos 20, dividido 2 vezes menos 2, dá menos 4. Fazendo aqui o jogo do sinal, menos com menos dá mais, 20 dividido por 4 dá 5. Então, nosso x vértice é igual a 5. Então, nós temos como resposta aqui na letra A, 5 dias. Porque aqui pergunta depois de quantos dias, após encerrar a campanha, a venda atingiu o valor máximo. Então, nós temos aqui como resposta 5 dias. E na letra B, depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero, ou seja, y igual a zero. Então, nesse caso, você vai encontrar os zeros da função. Para isso, você vai pegar a função que a questão forneceu, que foi menos 2x ao quadrado, mais 20x, mais 150, e vai igualar a zero. Para resolver aqui essa função quadrática, nós iremos primeiramente calcular o valor do delta. Nós já vimos que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Nós sabemos que b é quem acompanha o x, a quem acompanha o x ao quadrado e c o termo independente. Então, b é 20, então vai ficar 20 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 2, o valor do c, que é 150. Então, nós temos aqui 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. Menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 150 dá 1.200. 400 mais 1.200 dá 1.600. Agora, eu vou calcular a raiz quadrada do delta. Raiz quadrada do delta vai ser mais ou menos... Quanto é a raiz quadrada de 1.600? Raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Pronto, agora eu vou calcular o valor do x, tá certo? Então, nós iremos calcular o x' e o x duas linhas. O x', você vai pegar o valor positivo da raiz, e o x duas linhas, você vai pegar o valor negativo. Então, x' vai ser menos b mais raiz do delta dividido por 2 vezes a. Então, nós temos o b igual a 20, então vai ficar mais com menos, que dá menos. Então, menos 20, o valor positivo da raiz, que é mais 40, dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 2. Então, menos 20 mais 40, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, dá mais 20. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 20 dividido por menos 4 dá menos 5. Como essa questão aqui ela está falando em dias, então o valor negativo ele não vai servir para ser sua resposta. Apenas valores positivos. Então, vamos calcular agora x duas linhas. Então, vai ficar menos 20
Agora, eu pego o valor negativo da raiz, que é o menos 40, dividido por 2 vezes o valor do A, que vai ficar igual. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 20 mais 40, 60. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Fazendo aqui o jogo do sinal, menos com menos, mais. 60 dividido por 4 dá igual a 15. Então, foi um valor positivo. Então, nossa resposta aqui na letra B vai ser 15 dias. Agora, nós iremos para a correção da página 266. Nessa primeira questão, pede para você verificar se a parábola que representa o gráfico de cada uma das seguintes funções intercepta ou não o eixo x. Como saber se esse gráfico vai interceptar o eixo x? Basta você calcular o delta. Nós já vimos que quando o valor do delta ele for maior do que zero, significa que o gráfico vai interceptar, né, o eixo x em 2 pontos. Quando o delta for igual a zero, vai interceptar em um único ponto. E quando o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, ele não intercepta o eixo x. Então, basta você calcular o discriminante delta. Então, vamos aqui para a letra A. Calculando aqui o delta na letra A. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor do B, nós temos menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, vezes o valor do C, que é menos 24. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Aí, menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 24 dá 96. Então, 4 mais 96 dá 100. Ou seja, nós encontramos o valor de delta maior do que zero. Então, diante disso, nós sabemos que vai interceptar em 2 pontos diferentes. Então, intercepta em 2 pontos diferentes. Então, basta calcular o discriminante delta em cada uma dessas funções. Então, intercepta em 2 pontos diferentes. No caso aqui da letra B, nós temos delta igual, o valor do B é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 9. Aí, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 9, menos 36. E 36 menos 36, 0. Então, quando o delta é igual a 0, ele vai interceptar apenas em um ponto. Então, intercepta apenas em um ponto. Então, no caso aqui, só um ponto vai ser interceptado, no caso do x. Porque nesse caso, olha, quando o discriminante delta é igual a 0, você vai encontrar valores iguais para x, tá certo? Então, ele só vai interceptar num ponto. No caso aqui da letra C, vamos calcular aqui a letra C. Nós temos delta igual, o valor de B é 9, então 9 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 14. Então, nós temos aqui 9 ao quadrado, que dá 81, aí menos com menos mais com menos dá menos, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 14, 56. 81 menos 56 dá 25. Então, também o delta, nesse caso, foi maior do que zero. Então, no caso da letra C, intercepta em 2 pontos também. Igual a letra A, intercepta em 2 pontos. Então, intercepta em 2 pontos diferentes. Agora, vamos ver aqui na letra D. Intercepta em 2 pontos diferentes. No caso da letra D, nós temos
o valor do b, que é menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 13. Então, vezes o valor do c, que é 13. Então, nós temos aqui menos 7 ao quadrado igual a 49. Aí, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 13 dá menos 52. Então, delta vai ser igual a 49 menos 52. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, então dá menos 3. Ou seja, você encontrou aqui o valor de delta menor do que zero, ou seja, negativo. Então, nesse caso, não intercepta o eixo x, tá bom? Não intercepta o eixo x. Nós já vimos que nesse caso não vai interceptar o eixo x, porque não tem raiz quadrada de número negativo, tá bom? Então, você não vai encontrar o valor de x. Segunda questão. Determine algebricamente os zeros de cada uma das funções quadráticas. Nesse caso, para você encontrar os zeros, nós já vimos que basta pegar cada função dessa e igualar a zero. No caso da letra A, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, isola aqui, ó, x ao quadrado igual 25, que está negativo, vai positivo. Nós já aprendemos a resolver esse tipo, né, de função, porque nesse caso aqui, ó, você só tem o valor do A e o valor do C. Então, quando tiver apenas o valor do A e o valor do C, você resolve dessa forma. Esse 2, que é expoente, ele passa sendo raiz quadrada. Então, você vai ter a raiz quadrada de 25, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que dá mais ou menos 5. Ou seja, os zeros da função representada pela letra A vai ser menos 5 e mais 5. Agora, vamos aqui para a letra B. Letra B, você já tem o valor do A e o valor do B, não tem o C. Então, nesse caso, você vai colocar o termo comum em evidência. Então, primeiramente, pega essa função igual a zero, coloca o termo comum em evidência. Então, o que é que pertence a esses dois termos? Você observa que o que pertence aos dois é o x. Então, o seu termo que vai ficar fora é o x. Então, você tem aqui menos x ao quadrado dividido por x, que dá menos x, mais 6x dividido por x, que dá mais 6, igual a zero. Então, o termo que está fora você iguala a zero. Então, x igual a zero. Menos 6, aliás, menos x mais 6 também você iguala a zero. E resolve a equação. Ó, menos x vai ser igual, o 6 está positivo, vem negativo. Faz aqui o joguinho do sinal, menos com menos que dá mais. Então, x igual a 6. Ou seja, nós temos aqui 0 e 6 como sendo os zeros da função. E na letra C, você já tem uma função onde tem o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, nesse caso, você pode calcular utilizando aqui o delta. O delta nós já vimos que é b ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, qual foi o valor do B? Na letra C é 1, então fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é 6. Então, nós temos aqui 1, faz o joguinho do sinal aqui na multiplicação, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, 1 mais 24 dá 25. Agora, você vai calcular a raiz do delta. Então, raiz do delta, que no caso é 25, vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de 25 vai dar 5. Agora, você vai calcular o x' e o x duas linhas. X', você pega menos b, o valor do b aqui você já vê que é 1 positivo, então mais com menos dá menos. Então, menos 1, o valor positivo do delta, que é mais 5,
2 vezes o valor do A, que no caso é menos 1. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, então menos 1 mais 5 dá mais 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E dividindo 4 por menos 2 dá menos 2. X duas linhas. Menos 1, pega o valor negativo da raiz do delta. E aqui, ó, o mesmo processo. 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 1 mais 5, 6. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, nesse caso, os zeros da função são menos 2 e 3. Pronto. Então, são essas as formas, né, que você pode... Algumas das formas que você pode utilizar para resolver essas funções. Agora, vamos para as próximas alternativas. Então, nas próximas alternativas, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, você vai encontrar aqui para a letra D, você vai encontrar menos 1/3 e 1/3. Letra E, 1/2. E a letra F, 0 e menos 1. Terceira, sem fazer o gráfico, determine as coordenadas x e y dos pontos em que a parábola, que representa o gráfico de cada uma das funções a seguir, corta o eixo x. Então, nesse caso aqui, você vai primeiramente calcular os zeros da função, que no caso, você vai encontrar os valores de x, que é onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Então, vamos calcular aqui na letra A, seguindo a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Então, no caso aqui, você vai pegar a função x² menos 16 e vai igualar a 0. Como eu só tenho o valor do A e o valor do C, vai ficar x² igual 16 passa positivo. Esse 2, que é expoente, passa sendo raiz. Então, nós temos raiz quadrada de 16, mais ou menos raiz quadrada de 16, que dá mais ou menos 4. Então, nesse caso, né, os valores de x é mais 4 e menos 4. Então, como eu quero os pontos em que a parábola, né, representa o gráfico de cada uma das funções, você vai ter menos 4 no x e 0 no y, né, para que possa interceptar o eixo x. E vai ter também 4 no x e 0 no y, para que o eixo x possa ser interceptado também. Seguindo a mesma linha de raciocínio, você vai fazer o processo com a letra B e com a letra C. Então, diante disso, você vai encontrar aqui para a letra B 6 e 0. Então, 6 vai ser o seu valor de x. E na letra C, você vai encontrar 0 e 0. E o outro ponto vai ser 7 e 0, certo? Agora, vamos para a página 269. Sem fazer o gráfico e observando apenas o coeficiente A, verifique se a parábola que representa o gráfico de uma das seguintes funções tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Essa aqui é bem tranquila, é só você lembrar o seguinte. Quando o valor do A for maior do que 0, ou seja, quando esse A for positivo, a concavidade dessa parábola vai ficar voltada para cima. Quando A for menor do que 0, ou seja, negativo, a concavidade da parábola vai ficar voltada para baixo. Então, no caso aqui da letra A, você observa que o valor do A é 1. Na letra B, o valor do A é 3. Nós já vimos que o A é quem acompanha o x². Na letra C, o valor do A é menos 1. Na letra D, o valor do A é menos 6. Pronto. Então, sabendo que na letra A o A é 1, ou seja, positivo, eu já sei que esse A é maior que 0. Então, a concavidade dessa parábola vai ficar para cima. Na letra B, o A é igual a 3. Então, também é maior do que 0. Então, a concavidade da parábola também vai ficar voltada para cima.
Letra C, o A é menos 1, então é menor do que 0. Então, concavidade da parábola vai ficar voltada para baixo. Letra D, o valor do A é menos 6, então também é menor do que 0. Então, concavidade da parábola também vai ficar voltada para baixo. Então, é bem tranquilo para vocês fazerem essa análise. E nessa segunda, os esboços seguintes representam gráficos de funções quadráticas definidas pela lei y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0 e x pertencente aos reais. Para cada esboço, escreva no caderno a condição do coeficiente a e do delta. Então, nesse caso, você vai dizer se o valor do a é maior do que 0 ou menor do que 0. Nós já vimos na questão anterior que se a concavidade da parábola está voltada para cima, eu já sei que o valor do a ele é maior do que 0. Então, o valor do a maior do que 0. E como você pode observar, o gráfico ele não intercepta o eixo x, ele não toca o eixo x. Nós já vimos que para essa parábola não tocar o eixo x, o valor do delta tem que ser negativo, ou seja, menor do que 0. Já na letra B, como a concavidade está voltada para baixo, já sei que o A é negativo, ou seja, menor do que 0. E o gráfico está tocando, ou seja, está interceptando o eixo x em 2 pontos distintos. Então, você já sabe que o discriminante delta, nesse caso, é maior do que 0. Terceira questão. Para cada uma das seguintes funções, dê as coordenadas do vértice, organize um quadro conveniente e esboce o gráfico no plano cartesiano, sendo x um número real qualquer. Então, no caso aqui dessa questão, você vai fazer como nós fizemos nas questões anteriores para calcular o x-vértice e o y-vértice. O x-vértice, nós já vimos que basta substituir na fórmula, menos b dividido por 2 vezes a. Então, no caso aqui, quem é o valor do b nessa função? O valor do b, como você observa, o b é quem acompanha o x. Então, ele não apareceu aqui, olha. Aqui você tem o valor do a e aqui você tem o valor do c. Então, se o b não aparece, é porque é 0. Dividido por 2 vezes o valor do a. O valor do a é 1. Então, vai ficar 0 dividido 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2, 0. Encontrou o x? Substitui na função para encontrar o y-vértice. Então, a função é x ao quadrado menos 1. Qual foi o valor do x que a gente encontrou? 0. Então, 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado dá 0, e 0 menos 1 dá menos 1. Então, já sei que o vértice, nessa letra A, vai ser... Vou ajeitar aqui. Então, o vértice é 0 e menos 1. Só apagar aqui. Então, nós temos aqui o vértice 0 e menos 1, certo? E para montar o gráfico, você vai atribuir valores, né, para x, como foi feito aqui nessa coluna, substitui na função, igual eu fiz aqui com 0, e vai encontrar os y correspondentes e vai montar no plano cartesiano, onde aqui na horizontal nós temos os valores de x e na vertical nós temos os valores de y. Você vai unindo os pontos, ó, quando o x for menos 2, o seu y vai ser 3. Então, você vem aqui, ó, menos 2, o y 3. O x menos 1, o y 0. Então, aqui, ó, pinta aqui. Você vai fazer o mesmo com os demais pontos e vai traçar a parábola. Nesse caso da letra A, como o A ele é maior do que 0, a parábola teve concavidade voltada para cima. O mesmo você vai fazer com as demais alternativas, tá? Então, aqui na letra B, o vértice vai ser 0 e 0. Substitui valores e monta o gráfico. Na letra C,
Os vértices aqui na letra C vai ser menos 1 e menos 9. E na letra D, 3 e 0. E nas demais, ó, atribui valores para x, substitui na função para encontrar o valor de y e substitui no gráfico, tá certo? E aí, substitui no plano cartesiano para montar o gráfico. E a página 71, para encerrarmos a nossa correção de hoje, você tem aqui na primeira questão, verifique se cada uma das funções tem ponto mínimo ou ponto máximo e dê as coordenadas desse ponto. Nós já vimos que quando o valor do A ele for maior do que zero, ou seja, ele for positivo, nós teremos o ponto D mínimo. E quando o A for menor do que zero, ou seja, negativo, você vai ter o ponto D máximo. Então, no caso aqui da letra A, primeiro vamos verificar se ele tem ponto de máximo ou ponto de mínimo e determinar as coordenadas, ou seja, x vértice e y vértice. Então, no caso aqui da letra A, essa aqui embaixo. No caso da letra A, você observa que o A é 1, que é positivo. A maior do que zero, nós já vimos que o ponto é de mínimo. Então, nós temos aqui ponto de mínimo. Agora, você vai encontrar o x vértice e o y vértice. X vértice substitui na fórmula, menos b dividido por 2 vezes a. O valor do b é menos 8. Aí você faz o joguinho do sinal, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 8. 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, 8 vai ser igual a 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. Agora, o y vértice substitui na função. X ao quadrado menos 8x mais 6. O x que nós encontramos foi 4, então 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 6. 4 ao quadrado, 16, menos 8 vezes 4, menos 32, mais 6. Então, resolvendo, 16 menos 32, subtrai e dá o sinal do maior. Então, dá menos 16. Aí, menos 16 mais 6. Então, menos 16 mais 6. Mais uma vez, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O sinal do maior é negativo, então 16 menos 6 dá menos 10. Então, no caso aqui, as coordenadas desse ponto, aliás, as coordenadas, né, aqui no caso, é desse ponto, essa função vai ser 4 e menos 10. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, aqui na letra B, você vai fazer o procedimento do x vértice e y vértice, vai encontrar 2 e 9 para as coordenadas, sendo aqui que na letra B, seu valor do A é menor do que zero. Então, se o valor do A é menor do que zero, você já vai ter o ponto de máximo, como eu mostrei aqui em cima. Então, você tem aqui o ponto de máximo na letra B. Então, ponto de máximo. Na letra C, também o valor do A é menor do que zero. Então, também você vai ter ponto de máximo. E as coordenadas na letra C, você tem 1 meio e 3 meios. Já na letra D, você tem aqui o A, ele é positivo. Então, o A é maior do que zero. Então, nesse caso aqui, se o A é maior do que zero, você vai ter ponto de mínimo. Então, você tem aqui o ponto de mínimo. E as coordenadas aqui na letra D vai ser 0 e menos 16. Nas próximas alternativas, na letra E, as coordenadas vai ser 2 e menos 49. Na letra F, menos 1 e menos 3. Na letra G, 0 e 9. E na letra H, 4 quintos
e menos 1/5. Seguindo a mesma linha de raciocínio que eu mostrei para vocês nos itens anteriores. Agora, ponto de máximo ou ponto de mínimo? Aí, na letra E, você observa que o A é maior do que 0. Então, se o A é maior do que 0, você vai ter o ponto de mínimo. Então, na letra E, ponto de mínimo. Na letra F, o A também é maior do que 0, então também vai ser ponto de mínimo. Letra G, o A é menor do que 0, então nesse caso vai ser ponto de máximo. Aqui, ponto de máximo. E na letra H, o A vai ser maior do que 0, então nesse caso vai ser ponto de mínima. Então, é bem tranquilo você fazer essa análise de ponto máximo e ponto de mínimo. É só analisar o valor da letra A. Se o A ele for positivo, ou seja, maior do que 0, ponto de mínimo. Se o A for menor do que 0, ou seja, negativo, ponto de máximo. Segunda questão. Sabe-se que a função y igual a 3x² menos 6x menos 2 tem um ponto de mínimo, porque aqui o A é maior do que 0. Quais são as coordenadas desse ponto de mínimo? Então, aqui você vai calcular o x-vértice e o y-vértice. X-vértice menos b sobre 2 vezes a. O valor do b, vamos separar aqui cada um dos termos, cada um dos coeficientes. O valor do a, nós já sabemos que é 3. Então, o valor do a é igual a 3. O valor do b, menos 6. E o valor do c, menos 2. Então, nesse caso aqui, você tem menos com menos, que o b é negativo, vai ficar mais. Então, você tem 6 positivo. Aí, 2 vezes a, o valor do a é 3. Vai ficar 6, 2 vezes 3, 6. E 6 dividido por 6, 1. E o y-vértice substitui na função. Então, 3 vezes x², que o x é 1, menos 6 vezes x, nosso x é 1, menos 2. Então, vai ficar, resolve primeiro aqui a potência, 1² dá 1, 1 vezes 3, 3. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, aí menos 2. Resolvendo, 3 menos 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, maior aqui é negativo. Então, 6 menos 3 dá 3, menos 3. Sinais iguais, repete o sinal, que é negativo, e soma 3 mais 2, 5. Então, no caso aqui, nós temos as seguintes coordenadas, 1 e menos 5.